Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Geografia em Pauta e a gente está de volta falando mais um pouco sobre a geopolítica internacional. Nesses últimos dias, grandes acontecimentos têm marcado o nosso planeta, pessoal. E principalmente quando a gente pensa na região do Afeganistão, a gente tem algumas mudanças, transformações político-econômicas, militares acontecendo nesse momento e é importante que a gente fique atento ao que está acontecendo lá. Nesse momento, inclusive, eu vos falo a partir de um acontecimento marcante, mais um acontecimento marcante, que inclusive colocou a geopolítica dos Estados Unidos em xeque e se espera alguma reação dos Estados Unidos a partir de alguns acontecimentos. Nós tivemos no último dia um atentado terrorista muito delicado, assumido por um grupo chamado Estado Islâmico, só que o Estado Islâmico no Afeganistão. A gente tem um Estado Islâmico que há algum tempo atrás declarou a criação de um califado entre o Iraque e a Síria. A gente teve alguns anos de um combate efetivo de várias tropas no território sírio e no território iraquiano contra o Estado Islâmico, que ficou conhecido mundialmente, com repercussão muito grande a partir das execuções sumárias que praticavam contra aqueles que, teoricamente, desobedeciam ou iam contra os preceitos das leis islâmicas e daquilo que o Estado Islâmico ele coloca como a verdade a partir da sua interpretação das leis do Corão. Então a gente teve ali uma repercussão muito grande por alguns anos do avanço territorial desse grupo que foi colocado como um grupo terrorista por diferentes tipos de atentados cometidos ao longo de vários lugares do nosso planeta, em diferentes continentes, e de estar abarcando uma ideia, uma estratégia diferente, que é a ideia de controle territorial. Nos últimos anos a gente viu uma diminuição dessa perda territorial, um combate efetivo contra as tropas do Estado Islâmico, mas agora, com toda essa situação caótica que a gente está vendo no Afeganistão, volta novamente em pauta a ideia do Estado Islâmico, mas do Estado Islâmico de Khorasan, grupo extremista, rival inclusive do Talibã que chegou ao poder no Afeganistão e que assumiu a autoria de um atentado no aeroporto na última quinta-feira, dia 26. Esse grupo, o Estado Islâmico de Khorasan, é um berço afegão do Estado Islâmico que já atacou casamentos, já atacou festas e já provocou diferentes tipos de carnificina, inclusive no território afegão, principalmente em Cabul. Contudo, ele é mais fraco que o Talibã e trata os rivais extremistas como infiéis por terem abandonado a jihad. Inclusive, o próprio Talibã, ele acusa o Talibã de ser infiel por ter negociado com os Estados Unidos. Então vamos tentar conhecer um pouco desse grupo e o que está acontecendo nesse momento, o que continua acontecendo no território afegão. Galera, enquanto afegãos desesperados tentavam embarcar em um voo para sair do Afeganistão e fugir, claro, dos talibãs, surgiram alertas para outra ameaça, o grupo Estado Islâmico, o EI. O presidente americano Joe Biden afirmou, inclusive, que existia um risco agudo e crescente de ataque ao aeroporto lá em Cabul, no braço regional do grupo denominado Estado Islâmico de Khorasan, o EIK. E nessa última quinta-feira veio a explosão de um atentado, deixando ainda um número desconhecido de mortos, né, infelizmente. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade do ataque, segundo uma agência vinculada ao grupo extremista, a Amaq News. Estados Unidos, Reino Unido e Austrália já haviam pedido que seus cidadãos evitassem o aeroporto e procurassem zonas mais seguras. Antes do ataque, ao ser consultado diretamente sobre essa ameaça, um porta-voz talibã reconheceu que havia riscos de incômodos que provocassem alguns problemas numa situação já caótica. E ele atribui, inclusive, o quadro atual à retirada liderada pelos Estados Unidos de várias pessoas a partir do aeroporto de Cabul. Mas o que é o Estado Islâmico Khorasan? Meses depois de o Estado Islâmico declarar um califado lá na Síria e no Iraque, em 2014, combatentes saíram do Talibã paquistanês e se uniram a militantes do Afeganistão para formar um braço regional. Eles juraram lealdade ao líder supremo lá do EI, do Estado Islâmico,
o Abu Bakr al-Baghdadi, e a partir daí o grupo foi reconhecido formalmente pelo Comando Central do EI, e a sua instalação no nordeste do Afeganistão, nas províncias do Kunar e do Nuristão, dentro do território afegão, foram reconhecidas formalmente como parte integrante, como um braço integrante do Estado Islâmico pelo poder central do Estado Islâmico. Também estabeleceu em outras áreas do Paquistão e do Afeganistão, incluindo Cabul, segundo monitores da ONU, células importantes extremistas ligadas ao grupo. As últimas estimativas de sua força variam de milhares de combatentes ativos até 500, conforme relatório do Conselho de Segurança da ONU divulgado em julho, agora no mês passado. Khorasan é um nome histórico da região que inclui partes onde ficam atualmente Paquistão, Irã, Afeganistão e a Ásia Central. E aí, que tipo de ataque o Estado Islâmico ele executa? O Estado Islâmico de Khorasan reivindicou alguns dos ataques mais violentos dos últimos anos no Afeganistão e no Paquistão. O grupo massacrou civis nos dois países em mesquitas, santuários, praças e até hospitais, além de ter executado ataque contra muçulmanos de alas que considera hereges, em particular principalmente os xiitas. Em agosto de 2019, o EIK reivindicou a autoria de um atentado contra xiitas durante um casamento em Cabul que deixou cerca de 91 mortos. As autoridades suspeitam que o grupo foi responsável por um ataque em maio de 2020 que chocou o mundo. Homens armados abriram fogo na maternidade de um bairro xiita de Cabul. Nele, 25 pessoas morreram, entre elas 16 mães e recém-nascidos. Nas províncias em que o EIK está presente, ele já deixou marcas profundas. Seus homens mataram a tiros, decapitaram, torturaram e aterrorizaram os moradores, deixando minas para todos os lados. Além dos bombardeiros e dos massacres, e dos massacres, o Estado Islâmico de Khorasan não conseguiu controlar nenhum território na região e sofreu grandes perdas nas operações militares, tanto do Talibã como operações militares dos Estados Unidos. Qual a relação do Khorasan, do Estado Islâmico Khorasan, com os talibãs? Entre os dois grupos, que são militares, inclusive, islâmicos, sunitas, de linha mais dura, há uma rivalidade crescente, inclusive buscando o controle da religião e da estratégia. Cada um desses grupos diz representar uma verdadeira bandeira da jihad islâmica. As divergências entre eles provocaram já confrontos sangrentos, dos quais os talibãs normalmente saíram vitoriosos desde 2019, quando o Estado Islâmico de Khorasan foi incapaz de controlar um território, como fez lá em parte do Oriente Médio, entre a Síria e o Iraque. Em um sinal de inimizade entre os grupos jihadistas, as comunidades do Estado Islâmico se referem aos talibãs como apóstatas. Como o Estado Islâmico ele encarou a vitória do Talibã no Afeganistão? Nada bem, tá, galera? O Estado Islâmico critica o acordo assinado no ano passado entre o Washington e o Talibã, que levou a um pacto para a retirada das tropas estrangeiras. O grupo acusa os talibãs de abandonarem a causa jihadista. Após a rápida tomada do Afeganistão pelos talibãs, vários grupos jihadistas no mundo felicitaram o grupo, mas o Estado Islâmico de Khorasan não foi um deles. Um comentário do Estado Islâmico publicado após a queda de Cabul acusou os talibãs de traírem os jihadistas, de acordo com Washington, e prometeu continuar a sua luta, de acordo com o site Intelligent Group, que monitora as comunicações de grupos extremistas. Então a situação entre eles não é de nenhuma amizade, pelo contrário, mas de grande rivalidade. Porque o aeroporto de Cabul foi o alvo desse atentado. Autoridades dos Estados Unidos e de outros países ocidentais já vinham alertando que o aeroporto de Cabul, com milhares de soldados americanos, cercado por uma multidão de afegãos desesperados, estava sob ameaça do Estado Islâmico de Khorasan. Nenhum país anunciou detalhes específicos. O ISIS-K, o ISIS, ou ISIS também é o nome do Estado Islâmico, é um inimigo dos talibãs e eles têm um histórico de lutar um contra o outro, disse Biden no último domingo, o presidente norte-americano.
Todos os dias que temos soldados no local, esses soldados e civis inocentes no aeroporto enfrentam um risco de ataque do ISIS ou do ISIS-K, que é o Estado Islâmico de Khorasan, disse o presidente americano. Então, galera, nós temos uma situação muito delicada que envolve essa geopolítica regional, essas estratégias militares, esses grupos extremistas, e agora com uma nova realidade, com um grupo extremista radical rival do Talibã, provocando também alguns atentados terroristas, como esse ocasionado no aeroporto de Cabul na última quinta-feira, o que é extremamente delicado e ainda coloca uma situação de maior instabilidade no território afegão e em toda aquela região. Galera, é muito importante que a gente fique atento aos próximos acontecimentos dessa região, porque isso pode, de fato, alterar as estratégias geopolíticas internacionais, já que nós estamos falando de uma região onde você tem recursos minerais, recursos naturais muito interessantes, onde você tem ali uma estratégia geopolítica internacional, onde grandes potências como a China, a Rússia e até os Estados Unidos têm interesse, e é importante que a gente observe o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais um pouquinho de geografia em conceitos e em contextos para você. Faça um convite, galera, se inscreva nas nossas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva em nossos podcasts para acompanhar semanalmente notícias que envolvem a geografia do nosso dia a dia. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até breve. Fui!